Senhor Lavrov, entre a América e os Estados Unidos, você mencionou que houve alguns de seus contatos. De que forma esses contatos podem contribuir? E, considerando o papel paciente da Turquia, a Turquia pode novamente ser anfitriã ou fornecer uma plataforma para essas negociações. Por outro lado, Zelensky falou sobre segurança internacional, garantias de segurança. Pode-se dizer o que você pensa sobre essas garantias de segurança. Ele também disse que tanto a Turquia quanto os países europeus devem participar, incluir. Devemos estar nesse processo. O que você pensa sobre todo esse processo, senhor Lavrov? Você sabe, eu só posso confirmar a nossa posição. Porque ela não mudou, ao contrário da posição do próprio personagem que você mencionou, que a muda com muito mais frequência do que as camisetas verdes. A posição dos países europeus também é difícil de entender, porque a deles é bastante instável e muda dependendo do que está acontecendo. Quais ideias surgem? Destacam-se as posições dos Estados Unidos. Ela é declarada de forma consistente. Sempre enfatizamos que essa opção não nos satisfaz. Essa opção já foi testada em abril de 2022 em Istambul, quando um acordo foi alcançado com base nos princípios que os próprios ucranianos nos propuseram e nos pediram, como um gesto de boa vontade, para parar o avanço de nossas tropas e até mesmo recuar um pouco, o que fizemos. Primeiro-ministro britânico Boris Johnson, Pascal, proibiu a assinatura do documento já iniciado e disseram que a Ucrânia deve continuar a enfraquecer a Rússia, receberá armamento, realizará mobilização e lutará por tanto tempo, até que a Rússia sofra uma derrota estratégica no campo de batalha. É por isso as opções com o uso de... Não aceitamos mais conselhos daquele lado. O presidente disse claramente que estamos prontos para negociar tanto com a Ucrânia quanto com a Europa, com quaisquer representantes que, em espírito de boa vontade, queiram ajudar a alcançar a paz. Mas cessaremos as ações militares apenas quando essas negociações derem um resultado sólido, um resultado sustentável, que satisfaça a Federação Russa. Na reunião em Ir-Eliade com os colegas americanos, saudamos o fato de que o presidente Trump publicamente e repetidamente chamou a linha de arrastar a Ucrânia para a NATO foi um erro. Disse que se ele fosse presidente, nos próximos anos, ele nunca permitiria tal linha de maneira alguma prevalecer. E, assim, segundo ele, não haveria absolutamente crise alguma. Mas o fato de que a adesão, a inclusão da Ucrânia na OTAN, é uma das causas principais do que está acontecendo. Não há dúvidas. Aqui está um dos conselheiros de Donald Trump, que diz que é claro que a guerra foi provocada, e não necessariamente, e foi provocada pela Federação Russa. Esta guerra foi preparada por muito tempo por Washington sob os democratas, por Bruxelas, pela burocracia de Bruxelas. Quais garantias de segurança? Aqui, você vai... Aqui, ou melhor, não aqui, em Istambul, naquele mesmo abril de 2022 que já mencionei, foram discutidas garantias de segurança em nome dos 5 membros permanentes do Conselho de Segurança, em nome da Turquia, da Alemanha, mas sob a condição de não adesão à OTAN. Lá foi detalhado como isso deveria ser. Então havia garantias de segurança na mesa e a delegação ucraniana, na verdade, as formulou dentro de uma política não alinhada, sem adesão a quaisquer alianças militares. O Ocidente proibiu, portanto, agora é preciso ver quem, em última instância, vai decidir isso. Quando o presidente ou outro líder da administração russa convida investidores estrangeiros a participar de projetos no território da Rússia, ele se refere, é claro,
a todo o território da Federação Russa, em total conformidade com sua Constituição. A questão não foi abordada ou discutida na reunião em Irliade, mas nós falamos sobre como isso, na verdade, foi enfatizado na conversa telefônica entre os presidentes Putin e Trump. Falamos sobre a necessidade de remover obstáculos artificiais para o desenvolvimento de laços econômicos e outros mutuamente benéficos das estruturas empresariais correspondentes nos Estados Unidos e na Federação Russa. Mas este é um primeiro princípio. É necessário mudar a situação insalubre e estúpida, que não permite nem mesmo uma conversa entre duas grandes potências líderes quanto aos nossos ativos que foram roubados, principalmente pelos europeus. Não sabe sobre isso. Não houve conversas específicas, mas o fato de que, como parte da resolução, este tema não desaparecerá, eu não tenho dúvidas. Isso é natural. Aliás, os americanos também entendem isso. Aqui está o secretário de Estado de Macron, Rubio. Recentemente, ontem mesmo, acho que ele declarou que a questão dos ativos russos congelados, como ele disse, precisa ser considerada e considerar em conjunto. Então, é uma reflexão saudável sobre a necessidade de abandonar métodos ilícitos e não contar que eles ficarão sem resposta. Sim, aliás, mais uma observação interessante de Macron. Muitas novas maravilhas, disse em particular, ele afirmou, quando foi perguntado sobre o mesmo assunto, ele declarou que não se deve tocar nos russos presos na Europa ativos, porque isso seria uma violação do direito internacional. Mas o lucro obtido desses ativos pode ser usado para as necessidades. Queremos pedir aos nossos colegas franceses que esclareçam em qual documento jurídico internacional é permitido usar o lucro do que você roubou. Claro, é isso. Em primeiro lugar, vai andar e se envolver na questão usando cartas marítimas russo-americanas. Se algum esquema está sendo discutido, algum esquema em uma série de temas, que são sequências de temas que foram avisados, ele deve sugerir que, como se acredita, ele vai congelar a imagem. Quando pode abordar a questão até que ponto a questão e a Rússia insistirá no retorno dessas imagens. Isso não tem nada a ver com o funcionamento das embaixadas. A questão dos ativos é uma questão de nível estatal e nós anunciamos, como você disse no início, que nossos diplomatas de alto nível, especialistas, se encontrarão e analisarão os problemas sistêmicos que se acumularam devido à atividade ilegal. Essa reunião acontecerá amanhã em Istambul. Eu acho que ao final dela ficará claro o quão rápido e eficazmente podemos avançar